mais intensas e mais chamativas, e também vamos entender as categorias, os tipos de headlines que você pode construir aí no seu projeto e no seu negócio. Beleza? Vamos lá. A headline, só para deixar bem claro, é como se fosse um título, é uma promessa que você pode fazer. Então, é como se fosse uma frase um pouquinho mais longa que o seu público comprador ou a pessoa o usuário vai ler e vai tomar uma ação a partir daí. Beleza? Que pode ser continuar lendo, ou eu considero também uma headline o início quando você fala, porque quando a gente pensa em headline, talvez é algo só escrito e não é bem assim. A headline pode ser também algo que você falou em um vídeo ou em um áudio, que você prometeu. É o início, é aquela parte mais importante, é o que justifica a pessoa continuar com você. Beleza? Então é o seguinte, com o mapa das palavras em mãos, fica muito mais fácil agora de criar headlines chamativas e poderosas. O que é uma headline chamativa e poderosa? Que recebe o clique, que tira a pessoa da fonte de tráfego que ela está. Está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Ela vai sair para ir para o seu site. E poderosa porque converte, gera resultado e diferencia você do marketing, diferencia você da sua concorrência. Beleza? Então vamos lá. Eu escrevi aqui uma headline super simples que diz: empresários descobrem que 37% do faturamento são desperdiçados nisso. Descubra agora o que você deve fazer para resolver esse problema também. Bom, cada headline ela pode ser analisada e você pode melhorar suas headlines utilizando a fórmula dos 4 U's. Não foi uma criação minha, né? Você pode encontrar esse conteúdo aí também, mas é uma coisa que eu utilizo e funciona muito bem. Então eu gosto de coisas práticas e simples e que funcionam, beleza? Eu sempre digo que o básico bem feito já é suficiente para você faturar muito na internet. Então, os 4 U's. Primeiro, urgente. Esse aqui é importante, que nós temos o costume de procrastinar praticamente tudo na vida. Aquele curso que você quer fazer, ou aquele livro que você quer ler, ou aquela academia, você começar a correr, fazer um exercício físico. Então, a urgência é dar uma razão para o usuário agir agora. Isso é a urgência. Esse é o primeiro U que tem que ter na sua headline. Se não tiver, o usuário tem grandes riscos de passar, de ignorar isso. E o nosso objetivo é fazer com que os nossos anúncios não sejam ignorados. Terceiro, único. Diga algo novo ou de um jeito diferente. Ou seja, saia do padrão. Por que eu falei sobre o dicionário criativo nas primeiras aulas desse módulo? Por que eu falei sobre você utilizar palavras diferentes, palavras relacionadas, testar, enfim, muitas palavras? Porque você precisa ser único. As palavras que são ditas por todo mundo, as mesmas palavras, o tempo inteiro, acaba ficando invisível aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Então você passa despercebido, como sendo mais um no mercado. E esse não é o nosso objetivo. Outro é ultra específico, que é quanto mais específico você for, melhor. Lembra que eu falei das palavras vagas? Corra de palavras vagas. Você precisa ser específico em questão de números, de resultados, porque isso a pessoa consegue visualizar melhor e entender a transformação que o seu produto gera ou, enfim, a comunicação fica mais clara. E no final, útil. Dê o que o leitor está precisando. Quando você olha uma headline, quando você olha um título, o início de um vídeo, isso é útil? A pergunta é, vale o seu tempo? Se você falar, cara, não vale meu tempo, então não adianta. Não adianta, a pessoa não vai assistir, ela não vai clicar. Então, quando você promete algo, quando você cria uma promessa, uma oferta, tem que se colocar no lugar do cliente e falar, pô, eu pararia para ouvir isso. Eu pararia para ler esse e-mail? Essa é a pergunta. Tem que ser algo realmente útil que vale o usuário parar para te ouvir. Basicamente isso. E nós sabemos que na correria do dia a dia, muita gente não tem o tempo para ficar ouvindo ou jogando tempo fora. Por isso que você precisa ser realmente útil para as pessoas. O seu texto tem que ser realmente relevante. Então, quando você analisa uma headline, procure se há esses 4 U's, esses 4 elementos. Então vamos lá. Nesse primeiro passo eu fui ultra específico. Como?
falando que empresários e 37,8% de faturamento. Você está vendo? Isso aqui é o quê? Eu fui específico nas pessoas que eu estou segmentando nessa headline e também no número do faturamento aqui. Eu poderia colocar pessoas descobrem que descobrem que um pouco de uma parte do faturamento são desperdiçadas, ou seja, isso não é ser ultra específico. E aí tem o descubra agora, que é o quê? Algo que eu estou trazendo para urgência. Então a urgência pode ser um verbo de faça agora, descubra agora, como pode ser algo que você utilize no sentido de que isso se torna uma prioridade para a pessoa. Por exemplo, se você não fizer isso agora, você pode perder muito dinheiro. Ou seja, eu trouxe para urgência. Você pode falar o seguinte, se você não tomar o cuidado com isso, certo? Você pode perder, É algo que a pessoa, se ela não tomar uma atitude, uma ação, ela vai perder essa sensação, ela tem que ter essa sensação. E aí isso faz a pessoa agir, certo? Porque senão ela vai deixar para amanhã, e a gente sabe que o amanhã nunca chega, tá bom? Único. O único é você falar de uma maneira diferente, falar algo que nunca ninguém falou. Quando eu uso a palavra truque, poucas pessoas utilizam, os meus concorrentes não utilizam. E eu tento sempre ser o diferente, fazer algo diferente. Inclusive quando eu criei, todo mundo fala de, vou ensinar Google Ads, vou ensinar Facebook Ads. E eu criei que o Google é a ferramenta número 1 de vendas da internet. Ele mas ninguém utilizava isso. Ou domine as maiores ferramentas de vendas da internet. Ficou mais claro. E outra, é único. Eu estou falando isso. Todo mundo ensina a anunciar no Google e no Facebook. Eu ensino você a dominar as maiores ferramentas de vendas da internet. Muda o jogo, muda a comunicação. E talvez você pode pensar o seguinte, Thiago, isso aí é a mesma coisa. Não é. Isso são coisas totalmente diferentes. A sua comunicação, uma simples mudança lá na cabeça da pessoa ou de quem vai ouvir é completamente diferente. E essas pequenas mudanças é o que faz a pessoa ficar e ler o seu anúncio ou ignorar totalmente. E no final, você olha a headline como um todo e pergunta, isso vale o tempo do público comprador? Isso vale o tempo a pessoa ler e descobrir mais informações? Sim ou não? Você tem que não olhar para tudo que você faz achar que tá bom, e sim realmente ser crítico ou até perguntar a opinião de outras pessoas. E essa forma do 4Us eu sempre utilizo e funciona muito bem. É uma técnica simples, é uma técnica fácil de entender, fácil de analisar. E quando você hoje aí começa a olhar os anúncios na internet, começa a ver se eles têm os 4Us. E você vai notar que aqueles que é o mais do mesmo não utilizam. E por causa disso não tem resultado. É um elemento que prejudica os seus resultados. E aqueles que você parou, salvou, de verdade, chamou a sua atenção, tem pelo menos 3 Us, ou o correto seria os 4. Né? E aí nós temos aqui os tipos de headlines, que nós conseguimos definir, lendo alguma frase, qual a categoria que ela se encaixa, qual o tipo de comunicação que a pessoa está utilizando. E é bom que você tenha isso de maneira clara aí nos seus projetos. Vamos lá. Vamos supor que eu utilize aqui o tipo de headline focado em celebridade, quando eu uso uma celebridade para vender alguma coisa. Por exemplo, por que o Roberto Justus decidiu investir no Google? Isso aqui poderia ser uma headline, e uma headline chamativa, que desperte uma curiosidade, mas estou utilizando o quê? Um tipo de celebridade que chama a atenção. O como criar a sua primeira campanha no Google, como criar a sua primeira campanha no YouTube, como fazer isso, como fazer aquilo. Isso funciona muito bem e chama muito a atenção das pessoas. Tem esse que é o como/resultado. Então, como criar sua primeira campanha no Google e conquistar seus primeiros clientes. Ou seja, comece com o como e depois com o resultado que você vai atingir fazendo isso aqui. Então você pode aplicar em qualquer negócio. Por exemplo, como emagrecer, ou na verdade, como fazer os 10 melhores exercícios que farão você emagrecer mais rápido. Ou seja, como com resultado.
tá bom? Comparação, isso aqui é muito bom. Por que investir no Google AdWords é melhor que investir no Facebook? Estou comparando um com o outro. Tem um que eu gosto bastante que é a contradição. Então, a contradição é um que eu utilizo bastante. Ontem eu utilizei uma que era o seguinte: fazer conteúdo ruim, faça conteúdo ruim. Essa era a minha headline. E muita gente acabou assistindo esse vídeo. Por quê? Porque eu acredito que para você fazer um conteúdo bom, você primeiro precisa fazer o ruim. E essa headline chamou atenção porque todo mundo fala que você tem que construir um conteúdo bom. E aqui, o que eu usei? Qual tipo de headline? A headline da contradição. Então, olha só, veja o lado positivo de falir uma empresa. Tu imagina uma headline dessa. Você vai parar para ver. Cara, como assim um lado positivo de falir uma empresa? Não existe um lado positivo. E esses são os tipos de headline. E tem vários. Eu vou colocar aqui um documento. Tem, escandaloso. Chocado. O Facebook mentiu para os seus anunciantes esse tempo todo. Isso aí é realmente um escândalo, chama a atenção. Então tem tudo, tem a parte do expert, evitando ignorância, medo, método aprovado, negativo, notícia, números e assim por diante. Você pode utilizar várias desses tipos para construir suas próprias headlines. Então é o seguinte, eu vou colocar um documento aqui, talvez aqui embaixo, onde tem vários tipos de campanha. Na verdade, está na primeira aula deste módulo e você pode se inspirar nesses tipos de headline para construir aí e fazer diferente. Porque muita gente utiliza só a mesma categoria, só o mesmo tipo. E na verdade, você tem que mesclar, utilizar muitos. Lembra do teste AB. Quanto mais headlines e diferentes você fizer, melhor. Beleza? E aí nós temos as palavras poderosas. O que são as palavras poderosas? Eu criei algumas palavras que eu considero palavras boas que você pode utilizar aí no seu marketing e também algumas palavras ruins. Então tem palavras boas: fácil, famoso, favorável, fora de série. Então eu já fiz uma lista para incentivar você, para você, enfim, se inspirar. Poxa, eu quero uma palavra boa utilizar ou eu quero uma palavra ruim. Eu peguei as mais utilizadas para você facilitar na criação aí das suas headlines. Também tem palavras neutras aqui. Então, nesse documento é um documento super completo e assim como tem a chamada para a ação mais urgência, também tem nesse documento. Ou seja, tá tudo nesse documento para facilitar a sua vida na criação de campanhas. E antes de terminar essa aula, eu quero fazer aqui um exemplo, cara. Mão na massa mesmo. Olha só. Eu criei aqui palavras boas e palavras ruins que a gente fez na nossa construção desse módulo, né? A gente fez essas palavras aqui como exemplo. E aí nós temos as palavras boas e as palavras ruins. Perfeito. Eu já posso construir agora as minhas headlines. Eu vou fazer uma headline de como alcançar mais lucros ou como alcançar mais lucro. Enfim, posso começando do zero. Por exemplo, criei uma campanha aqui, né, que lucro é uma palavra boa. Como o Google pode ajudar você a ter mais lucros. Então, estou criando aqui. Agora, uma coisa que você pode fazer na criação de headlines é mesclar a boa e a ruim. Ou seja, colocar uma boa sem a ruim. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu ver. Aprenda a criar campanhas de marketing sem o risco de prejuízo, por exemplo. Estou criando aqui, obviamente, que eu estou criando sem pensar. Então, estou colocando aqui só para você ver que eu usei prejuízo de um lado e marketing do outro. Vamos ver se tem outro aqui. Você está perto de falir, que é forte. Aprenda a criar campanhas no Google e saia do buraco. Pronto. Então, você vê que mesmo sem pensar, eu criei 4 headlines em questão de segundos, junto com você aqui. Obviamente, eu recomendo que você faça várias headlines e depois você vai selecionar aquelas que ficaram melhores para você utilizar no seu
marketing. Então, imagine, você vai ter aí muitas palavras, tipos de headlines e você pode ir construindo com o tempo. Então, você vai construir várias headlines. Constrói umas 10, pega essas melhores, faça com cuidado, porque isso faz a diferença. Então, assim, Thiago, é difícil construir uma headline ultra chamativa, uma headline que chama a atenção do público comprador. Pô, meu irmão, acabei de criar 4 aqui sem esforço nenhum, porque quando você tem a base de palavras em mãos, quando você tem a fórmula dos 4 U's, que inclusive depois eu tinha que analisar ali, eu deveria analisar se essas headlines, elas tinham ali a fórmula dos 4 U's. Se é relevante, se é único. E também, no final, nós temos os tipos de headlines. Pô, headline que eu uso como, que eu uso uma celebridade, que eu coloco um medo e assim por diante. Quando você usa todos esses elementos, é praticamente impossível você não criar uma headline chamativa. É praticamente impossível você não criar uma chamada para atenção, né, que é o início de um vídeo, o início de um texto, um título realmente bom, realmente chamativo, realmente que vai fazer o usuário agir, que vai te diferenciar da concorrência. Por isso que a comunicação muda completamente o marketing resultado em um negócio. Beleza? Então é isso, agora é hora de colocar a mão na